Uma pessoa está sentada, pensativa, embaixo do sol forte em uma paisagem árida, em meio às cores do Brasil. Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o Abaporu, a principal obra de arte da principal pintora da história do Brasil, Tarsila do Amaral. Essa obra foi entregue em 1928, mas para falar dela vamos voltar ainda mais no tempo. Tarsila do Amaral nasceu em uma família rica de fazendeiros do interior de São Paulo. Ela foi estudar em São Paulo e posteriormente foi estudar em Barcelona, na Espanha. Tarsila depois volta para o Brasil, onde se casa, tem sua única filha e depois começa a se interessar por arte, inicialmente pela escultura. Tudo mudou em 1917, quando um incidente ocorreu com uma pessoa que ela nem conhecia ainda, mas que viria a se tornar uma grande amiga sua, que foi Anita Malfatti, outra pintora que havia estudado nos Estados Unidos e principalmente na Europa, e que estava nesse ano de 1917 expondo pela segunda vez em São Paulo. Suas obras traduziam as tendências mais recentes da arte europeia, que eram o cubismo, o expressionismo, justamente esses movimentos artísticos que rompiam completamente com a arte tradicional e figurativa dos séculos anteriores. Anita Malfatti então provocou reações mistas na alta sociedade paulistana depois que ela expôs essas obras, que uma parte da sociedade entendia aquilo como uma grande novidade e queria se adaptar àquilo, mas a outra parte ainda era muito tradicional. Um dos principais críticos dessa exposição foi Monteiro Lobato, que escreveu o artigo no jornal Estado de São Paulo e massacrou Anita Malfatti. Foi um escândalo em meio à alta sociedade paulistana, mas um grupo de jovens artistas saiu em defesa de Anita e abraçou essa nova linguagem artística. Tarsila do Amaral e Anita Malfatti então se tornam amigas. E Tarsila passa a se interessar muito por pintura. Ela não queria mais saber sobre escultura e se mudou para Paris em 1920 para estudar pintura na Academia de Julian. E Paris era o epicentro da arte europeia. Era lá onde tudo acontecia quando se tratava de arte e cultura. Pouco tempo depois, em 1922, aconteceu a icônica Semana de Arte Moderna de 22 no Teatro Municipal de São Paulo e foi organizada pelos grandes nomes da nova arte brasileira. As bases da arte moderna brasileira estavam lançadas e não tinha mais como voltar atrás. Tarsila ficou sabendo da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil por conta de cartas que Anita Malfatti mandava para ela quando ela estava em Paris. Pouco tempo depois, Tarsila volta ao Brasil e é apresentada a esses novos artistas. Foi nesse momento que surgiu o famoso Grupo dos Cinco. Tarsila e Anita, as pintoras, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menor de Delpíquia, os escritores. Tarsila e Oswald começam a namorar e passam uma boa temporada em Paris. Lá, ela continua seus estudos. Quando volta ao Brasil, ela se inspira nas paisagens e no próprio povo brasileiro, e cria pinturas que mostram o Brasil por meio das novas técnicas que ela aprendeu na Europa. Dentro da obra de Tarsila, essa época é conhecida como a fase pau-brasil. Ela já estava separada há um bom tempo e conseguiu a anulação de seu primeiro casamento. Então, em 1926, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade se casam. Eis que em 11 de janeiro de 1928, Tarsila acorda um pouco nervosa, porque esse dia era o aniversário de Oswald e ela tinha preparado um presente para ele. Esse era o presente surpresa que ela tinha preparado. Uma tela ainda sem nome. Oswald de Andrade era super agoniado, intenso, enérgico, e assim que ele viu o quadro ele ficou extasiado, super empolgado, dizendo para Tarsila que aquele era o melhor quadro que ela tinha feito até então. Logo depois, ele convida um amigo seu, Raul Bob, para que juntos eles pudessem analisar a obra e chegar a um nome para ela. Oswald e Raul viram um homem plantado na terra, que eles interpretaram que poderia ser um indígena, e o associaram ao ritual de antropofagia, que significa comer a carne de outras pessoas em meio a um ritual solene indígena. Eu vou explicar já. Depois que Oswald e Raul fizeram essa associação com a antropofagia, Tarsila foi atrás de um dicionário de tupi que eles tinham em casa. E aí eles conseguiram montar o nome Abaporu. Aba é homem, pora é gente e u, comer. Literalmente, homem que come gente. Esse nome é uma referência à antropofagia, que era uma prática, um ritual solene que alguns povos nativos do litoral do Brasil praticavam, especialmente os tupinambás e os caetés. Imagina que aconteciam guerras entre tribos, entre povos diferentes, e a tribo vitoriosa subjugava a tribo perdedora, a tribo derrotada. Dentre os guerreiros da tribo derrotada, eles escolheriam os guerreiros mais valorosos, os mais corajosos, os mais fortes.
Eles então ou estavam mortos, né, ou iriam ser mortos, e eles tinham a sua carne assada e a tribo vitoriosa comia a carne dessas pessoas em meio a um ritual solene e coletivo. Esse ritual era cercado de muito respeito e a intenção era absorver todo o valor, a coragem, as coisas positivas desse guerreiro que foi morto e que estava sendo comido. Tomando o Abaporu como ponto de partida, Oswald de Andrade queria criar um novo movimento artístico, o movimento antropofágico. Metaforicamente, Oswald pretendia que os artistas brasileiros comessem, deglutissem a arte europeia, pegassem o que era bom, as técnicas, o conhecimento, tudo isso, comesse, deglutisse, para que assim pudesse ser criada uma arte brasileira 100% original. Mesmo sem saber, Tarsila criou a síntese da antropofagia, a síntese de um novo movimento artístico. Foi revolucionária sem saber. Abaporu é uma pintura 100% modernista, sem compromisso com a realidade ou com o naturalismo e o realismo. A obra é marcada pelas cores muito vivas, em especial o azul do céu, o verde do chão e do cacto e o amarelo do sol. Nós temos aqui uma figura humana, presumivelmente um homem sentado no chão, com um braço relaxado e a mão também no chão, e o outro braço repousando no joelho e apoiando a cabeça. Essa pose lembra a escultura O Pensador, de Auguste Rodin. Só que esse homem está completamente deformado, com um pé gigante e uma cabeça pequena. O cacto e o sol são uma referência clara a uma paisagem brasileira. A gente pensa imediatamente na caatinga aqui no Nordeste. Eu sou cearense, viu? Nós falamos aqui o que está na tela. Agora vamos para o terreno da especulação. O Abaporu pode ter o intuito de denunciar a dura realidade do sertanejo pobre brasileiro, com o pé e a mão grandes, representando o trabalho braçal, e a cabeça menor, fazendo referência à pouca instrução que essas pessoas tinham. Lembrando que na época, a maior parte da população brasileira vivia no campo e era analfabeta. O Abaporu é um marco na arte brasileira, especialmente na arte paulistana, então óbvio que ele está no MASP. Sim? Não. Então ele está em outro museu paulistano. Sim? Também não. No Rio de Janeiro? Não. Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Belém, Salvador, Curitiba? Não, não, não. O Abaporu está na Argentina, em Buenos Aires, no MALBA, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Mas então, como que ele foi parar na Argentina? O Abaporu passou por diversas exposições e bienais pelo Brasil e pelo mundo enquanto esteve em posse de Tarsila do Amaral. Ela vendeu a obra na década de 60 para Pietro Maria Bardi, o fundador do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Rapidamente ele revendeu o quadro e depois ele foi vendido para Raul Forbes, um colecionador de arte brasileiro, em 1984 por $250 mil. Esse era o recorde de uma pintura brasileira. Em 1995, ele colocou o Abaporu para leilão na Christie's, em Nova York. E se você assistiu um vídeo sobre as obras de arte mais caras de todos os tempos, você está familiarizado com a Christie's, que é uma casa de leilões. Eu vou deixar aqui, depois você vai assistir esse vídeo, ele é muito bom. Lá, o Abaporu foi arrematado por $1.350 mil. De fato, esse foi o recorde para uma pintura brasileira. E quem arrematou foi o empresário argentino Eduardo Constantini. E foi Constantini quem criou o MALBA em 2001 e doou sua coleção para exposição por lá. Por isso que o Abaporu está lá desde então. Depois desse grande presente que Tarsila deu para Oswald em seu aniversário, você pode imaginar que o casal então viveu feliz para sempre. Sim. No ano seguinte, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que provocou uma enorme crise financeira que reverberou na economia brasileira, em especial no café. Tarsila perdeu algumas de suas fazendas e o seu pai também. O patrimônio da família foi para o beleléu e nessa época ela descobriu que Oswald já estava traindo com uma moça bem mais jovem. O nome dela era Patrícia Galvão, mas era conhecida como Pagu, e ela está bem aqui, bem pertinho de Tarsila. Ó, Tarsila está aqui e a Pagu está aqui. Ela era a musa dos revolucionários, e quando Oswald teve um caso com ela, não teve jeito. O casamento entre Tarsila e Oswald acabou. Depois da separação, Tarsila ficou com o Abaporu, e o resto da história você já sabe que eu acabei de contar anteriormente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal. Até mais!